Galera, esse é o Pod Pink BJJ. A nossa proposta é criar conexões entre mulheres através de histórias de outras mulheres, histórias verdadeiras, histórias de transformação. Essas mulheres um dia decidiram enfrentar todos os seus medos, seus paradigmas e foram para o tatame e estão permanecendo treinando jiu-jitsu. E eu tenho hoje uma convidada muito especial que é a Lucille, vou chamar ela de Lu, um nome tão lindo o seu. Uma menina braba, valente, daqui a pouco você vai conhecer a história dela e vou conhecer junto com vocês, porque eu adoro me surpreender, né? Assim como você está ouvindo aí, está se surpreendendo com os detalhes, eu também. Que esse seja um papo leve, conversa entre amigas, você se sinta super bem à vontade. Eu sei que sua vida já inspira e vai inspirar ainda mais agora com outras mulheres tendo a oportunidade de te ouvir. Então seja muito bem-vinda, Lu. Queria que você começasse se apresentando. Beleza. Meu nome é Lucille, mas geralmente todo mundo me chama de Lu. E atualmente as pessoas me chamam de Prof. Lu agora. Ah, que lindo. Eu falo que eu ganhei o apelido de Prof. Lu e é até estranho quando me chamam só de Lu, que é todo mundo é Prof. Lu. Até quem não é meu aluno acaba na escola me chamando de Prof. Lu. Eu tenho 28 anos, sou formada em marketing há uns aninhos atrás, já faz um tempinho. E em 2021 eu comecei, né, no jiu-jitsu. Em 2022 para 2023 eu conheci o meu namorado. A gente ficou amigo um tempinho. Dentro do ambiente do tatame? Dentro do tatame. Então o jiu-jitsu me proporcionou encontrar hoje meu noivo. E daí em 2023 a gente começou a namorar. Aí agora, final de 2024, ele decidiu, por um investidor, investiram nele, né? Abriu uma academia e eu já era professora em outra escola. E ele me chamou pra estar junto com ele. Então hoje eu e ele, a gente é dona de uma escola. Sim. Fica lá em Pinhais, no Parque das Águas. Que coisa linda. Quando eu convidei a Lu, eu não imaginava que você era a proprietária. Mas olha que bacana, né? Sim. Já convidei algumas aqui. É bem bacana entender um pouquinho a tua história. Lu, o que levou você pro tatame? Qual foi essa motivação inicial? Você já treinava arte marcial? Você já fazia outras atividades físicas? Quem que era a Lu antes? A Lu antes nem pensava em fazer jiu-jitsu e nem arte marcial. Eu tinha pavor de soco na cara e chute. Eu vi o UFC com meu pai e ficava desesperada. Seu pai gostava? Meu pai, sim. Meu pai é do judô, karateca, fez karatê, muay thai. E ele foi pro jiu-jitsu em 2017. Só que ele era da Checkmate, em outra academia. Sim. Então ele começou a treinar e ele sempre... Eu tenho 3 irmãs, sou a mais velha. Todas meninas? Todas mulheres, Então lá em casa somos 5 mulheres, contando com a minha mãe e o meu pai. Tadinho. Tadinho nada, né? Porque ele gosta também. Né? Mas aí a minha irmã, a segunda mais velha, a Isabela, ela sempre foi parceira do meu pai para essas artes, que minha irmã sempre foi interessada. E eu sempre fui a mais tímida, mais dos livros, mais nerd, assim. Entendi. Sabe? Sempre gostei muito de estudar, então eu sempre tava nessa parte mais quietinha, assim, né? E daí meu pai nunca imaginou em me chamar, nem nada. Então, minha irmã sempre foi a base. Tanto é que eles fizeram Muay Thai Ju, Karatê e etc. E daí veio a pandemia em 2020. Meu pai já era faixa azul. E eu estava extremamente ansiosa. Eu já era ansiosa. Então a pandemia me trouxe mais ansiedade, daí eu tive que trabalhar em home office, eu trabalhava o dobro, porque daí quando você tá em casa você já tem essa facilidade, né? Então você trabalha 3.000 vezes mais. E daí eu comecei a ficar muito ansiosa, tive muito problema de saúde. Daí ele falou assim, eu vou te levar no yoga, vai que você fica mais calma. Isso foi final de 2020, onde as coisas já começaram a abrir aos pouquinhos, né? Daí beleza, eu fui pro yoga. Aí a professora começou a falar e eu comecei a ficar mais ansiosa. Porque era muito, né? O ritmo, né? Não casou com o teu, entendi. Não. Era muito mais devagar e tudo mais. E eu comecei a ficar mais ansiosa. Eu falei, pai, não deu certo. Dele, eu acho, então, que o jiu-jitsu vai facilitar pra você. Fiz a primeira aula. Eu falei, nossa, me apaixonei. Era isso que eu precisava. E daí, quando eu comecei a postar e falar que eu tava treinando e tudo mais, todo mundo da minha família se espantou. Porque, na verdade, meu pai queria chamar minha irmã. Só que minha irmã, na pandemia, ela colocou um monte de piercing e tal. E ela falou, eu não vou tirar meus piercing.
Daí ele falou, então vai a Lucílio mesmo. Daí ele me ajudou realmente por causa da ansiedade. Sim. Então, na primeira semana, eu achei muito diferente. Porque, realmente, a luta do jiu-jitsu, pra quem vê de fora e não conhece, ela é muito diferente. As pessoas têm aquele preconceito, né? Então, eu ficava meio assim, meio assustada. Onde eu treinava não tinha muita mulher, né? Então, tinha algumas, mas no primeiro dia tinha 2 só. Daí, na minha primeira semana foi meio estranho. Eu falei, não, vou persistir porque não... pela primeira vez na semana não tinha me dado nenhuma crise. Falei, gostei. Você chegou a ter crise de pânico? Crise de ansiedade, pânico com pessoa social não, mas interno. Sim, eu sempre fui uma dispara o pessoa... coração, né? Isso, muito problema no estômago e tal. E naquela semana não me deu nada. Nossa. Eu falei, é isso, eu acho que eu vou continuar. Daí meu pai falou, beleza, se você continuar eu te dou um kimono. Daí fechou. Daí ele me deu a faixa dele, que ele já era faixa azul, né? Daí, beleza. Aí eu peguei o meu primeiro grauzinho na academia onde a gente tava. Por alguns motivos não muito agradáveis, a gente acabou saindo da academia. E a gente ficou uns 3, 4 meses sem treino. Entendi. Isso foi final de 2020, no começo de 2021, assim. Daí porque eu não queria parar o jiu-jitsu, só que a gente teve que parar com aquela academia. Daí eu fui procurando academia, falei, pra onde que a gente vai, né? E o meu pai já tava meio assim, se não tiver, tá tudo bem, né, e tal. Daí eu fui e encontrei a Gracie Barra, que é onde eu fui aluna. Eu peguei até a faixa roxa, que foi na Gracie Barra Pinhais. Certo. Porque eu moro em Pinhais, né? Entendi. Então eu participei naquele momento. Aí minha irmãzinha entrou, na época tinha 6 anos. Olha. Meu pai também entrou. O meu pai pegou a faixa preta lá. Eu peguei a faixa daí em seguida, daí competi meu primeiro campeonato. Mas eu tinha já 4 graus na branca já. E tava bem no começo de voltar aos campeonatos. Eu acho que o campeonato que eu fui foi o Paranaense. Foi um dos primeiros a voltar. Daí tinha que ter a declaração da carteirinha da vacina. Então foi complicado esse período, né? Sim. A gente treinava de máscara. Então era bem ruim, porque era muito ruim treinar de máscara. Daí a gente treinava de máscara. Como nossa região ela é um pouco menor que Curitiba, não fechou. Então, algumas coisas... Então a gente continuou treinando, mas com os cuidados e tal, na época, né? Aí beleza. Aí eu levava minha irmãzinha. Aí o professor lá, meu antigo professor, falou assim, você quer me auxiliar com as crianças? Eu falei, tô aqui mesmo, né? Eu era faixa branca ainda. Daí, beleza, comecei auxiliando ele. Aí peguei a faixa azul lá. Daí ele me deu o convite para abrir uma turma feminina. Daí eu fiquei bem com medo, né? Daí ele falou, não, como eu era faixa azul, eu não posso dar aula, né? Mas ele ia, ele ia me instruir e eu ia puxar os treinos das mulheres. Entendi. E foi assim que começou. Nesse período eu conheci o meu noivo. Na época era só meu amigo. 2022, mais ou menos. Aí a gente, né, ele virou professor também. Então ele era professor e eu também. E daí a gente só era amigo e tal. Daí a gente, né, começou a namorar. Que bacana. Aí o padrasto dele recebeu um investimento, né? E falou assim, eu vou investir em você. Já que é teu sonho, né? Que o meu noivo, ele treinou em 2008 lá com o Pimpolho ainda. Há muitos anos atrás. Então, assim, ele entrou da parte old school, ele era criança, mas ele treinou jiu-jitsu old school, sabe? Então, ele tinha muita bagagem. Sempre foi o sonho dele ter uma academia, trabalhar com isso, né? E daí, o meu sogro, ele investiu no meu noivo. E daí, a gente foi à procura de um espaço, e a gente queria muito ser Gracie. Então, a gente foi em busca de um espaço, né? Foi bem tranquilo, assim. Daí, a Gracie deu ok pra gente, a gente seguiu todas as particularidades da franquia que eles pedem, né? E hoje ele puxa a maioria dos treinos, eu puxo o das mulheres, hoje a gente vive disso. Que legal, muito bom. Quanto tempo tá a escola aberta? A gente abriu final de 2024. Pois nós vamos deixar o endereço aí pra você conhecer. Você mora na região, né? Sim, é muito bom. Muito bom para conhecer. Você falou dessa start com o seu pai, né? E quem mais te inspira para estar ali no tatame? Quem é que de repente você tá meio para baixo, você fala, aí você olha aquela pessoa e fala, cara, eu vou continuar. Olha, hoje eu até falo, eu começo a falar, daí as pessoas, caramba, todo mundo, né? Então hoje o meu noivo faz jiu-jitsu, vive do jiu-jitsu. A minha sogra é faixa preta. Que linda. A mãe do meu noivo. O meu pai é faixa preta hoje. A minha irmã é faixa amarela.
Então, assim, eu poderia falar nomes de várias pessoas famosas e tudo mais, mas eu... Mas é o teu dia a dia. Mas é o meu dia a dia, então é a minha família, né? Então, se um não tá bem, um cobre o outro, um ajuda o outro, um motiva o outro, de treinar, vamos treinar e tudo mais. E também as minhas meninas, né? Porque hoje eu dou aula pro GBF, a minha sogra dá aula no período da manhã e eu dou no período da tarde. Então, assim, as meninas me puxam muito. Elas até me conhecem pelo olhar. Se eu não tô legal, elas já me mandam mensagem, né? Já falam. Assim, quando eu tô dando aula e já percebo que uma não tá legal, eu já mando mensagem, sabe? Eu tive o prazer de já graduar algumas meninas, assim, então a gente tá com uma turma bem legal, sabe? E ali é muita rede de apoio, a gente sempre fala. Então, às vezes eu dou aula segurando um neném no colo, que uma é mãe, sabe? Então, assim, eu acho que o que me motiva mesmo são as minhas alunas e a minha família, né, que treina e tudo mais. Que coisa linda. Então, você está na Marrom, quanto tempo faz que você treina, então, nessa soma aí? Então, como eu não sou competidora e tudo mais, todos os meus professores que me graduaram, eles usaram o mínimo da CBJJ. Então, eu peguei todos no período correto. Então, eu comecei em 2020 e agora eu já estou na Marrom, faz 6 anos que eu treino. Que legal, muito bom, muito lindo isso. Explica um pouquinho para quem ainda não decidiu adentrar o tatame ou se está com alguma dificuldade, fala, ai, será que é isso mesmo, meu Deus, né? Lu, o que é ser uma mulher no tatame? E quem está numa escola menor que de repente não tem turma feminina, né? O que você poderia dizer para essas mulheres não desistirem? Sim, eu falo assim que para tirar essa dúvida é só fazer a primeira aula. Lógico que hoje, ainda bem, eu vejo muita Grace Barra tendo as aulas femininas, às vezes só tem 4, 5 meninas, mas tem esse portal, essa porta de entrada, né? Mas eu não comecei na Grace, e eu comecei, porque realmente eu tinha confiança no meu pai me levou para esse lugar, né? Mas eu digo, faça a primeira aula. E eu falo assim, dentro do tatame é um lugar de segurança. As mulheres hoje, elas que nunca treinaram, elas não entendem isso ainda, né? Mas é um lugar de segurança, que é para ser um ambiente seguro, né? E principalmente quando você tem outra mulher te apoiando. Certo. Então, o que eu indicaria para uma mulher que encontrou uma academia e não que é perto de casa e não tem uma turma feminina, chame uma amiga para ir junto. Isso. Que uma vai fazer dupla para outra, sabe? E uma vai motivar a outra. Que eu falo, a melhor coisa é você ter uma dupla de amiga para você treinar. Que é ela que vai te puxar quando você não quer você puxar ela e vice-versa. Amiga, vamos, bora hoje. Vamos, bora, eu tô passando aí. Exato. E eu vejo muito isso dentro das minhas meninas, assim. A gente faz muita publicação para postagem, indicação, mas o que mais eu tenho de aluno vamos lá, minha amiga, eu tenho um lugar bem legal pra gente ir. E ela vai e fica, sabe? Então hoje as minhas meninas são muito amigas por causa disso, sabe? Uma indicação da outra, a outra já quer levar o filho, ou uma começou pelo filho e criou coragem. Né? Como acontece isso? É o que eu mais tenho. É mãe que levou o filho pra fazer experimental no Kids e falou, não, acho que eu gostei, acho que eu vou treinar. Daí é o momento que se encontra ali. Porque aí sentiu segurança por causa do filho, né? Que ela tem toda aquela questão de proteção e aí ela se desafia também a experimentar, né? Então, assim, se você não começou, faça uma aula. Independente de onde seja. Chame uma amiga, vai fazer aula, não tenha vergonha. Pelo menos 2 aulas, porque eu falo, na primeira aula é tudo muito assim, meio esquisito, né? Tipo, por que eu tô ali embaixo? Eu já tô ganhando, eu tô fazendo agora, mas tô embaixo, não dá pra entender nada. Sim, então eu sempre indico fazer 2 aulas ali pra entender o melhor, pra daí falar, não, acho que eu não quero, mas pelo menos se aventurou, né? E eu digo que é muito importante pra mulher hoje em dia é a defesa pessoal. Eu friso muito, e eu sempre faço questão de dar aulões, assim, de defesa pessoal, se eu puder ensinar uma posição de defesa pessoal para uma mulher, pelo menos, já se ela não quiser ir para o esporte em si, que no mínimo ela... Então vamos entrar nesse assunto, que esse é um assunto de pauta aqui. Vamos falar um pouquinho, Lu, porque muita mulher... mesmo as crianças, a gente também coordena projeto social, também instruo no tatame, e quando eu recebo um aluno novo, fala, prof, mas eu vou me preparar para bater em alguém, né? Claro que se chegar às vias de fato, a pessoa pode ter condições de se defender melhor. Mas aonde é que começa a mudança da mente de quem aprende o que onde é que começa essa defesa pessoal? Eu falo que começa na prática. Porque se você faz uma aula, você aprende aquilo,
Só que o teu corpo não cria memória muscular. Então, o que precisa? Você só saber não adianta, tem que praticar. Porque eu falo, na hora do perigo, se precisar se defender, você não vai lembrar da aula. O teu corpo vai lembrar da aula. Então, a memória muscular, ela fala muito mais do que o próprio ensinamento daquele dia, né? Que, você fez uma aula 2 anos atrás, você não vai lembrar. Ou vai ver pela internet. Legal, essa posição aí, mas não fez, né? E não fez, não praticou. Sim. Então, o que eu falo muito sobre a defesa pessoal é a prática. E eu falo por mim, eu sempre fui muito insegura, muito tímida. Hoje, se não fosse o jiu-jitsu, eu nem estaria aqui falando sobre. Então, assim, me ajudou muito. Eu nem dava aula, ainda nem era instrutora, e eu já me vi mudando por causa do jiu-jitsu. Então eu já andava na rua com uma postura melhor. Certo. Eu já sabia que se alguém chegasse, eu já saberia me defender, porque era uma coisa que eu estava praticando todos os dias. Sim. Então você começa a enxergar o todo. Eu falo que você muda até a postura de andar mesmo, sabe? A cabeça alta. Não, mas eu não preciso ter medo. Se eu precisar, eu sei me defender, né? Então eu falo, questão da defesa pessoal, o mais importante é isso. Então, a prática. Quanto mais você pratica, menos medo você tem de andar na rua, de se encontrar às vezes com alguém, né? Ou estar num ambiente aberto ou fechado, né? Então, eu falo, a defesa pessoal, nesse quesito, é importante essa parte, assim, sabe? E a mudança não é só dentro do tatame, é na sua vida, no seu dia a dia. Eu falo que eu tenho uma aluna, e ela faz questão de sempre falar sobre isso, que ela trabalhou anos num trabalho que a líder dela não era muito agradável, era bem ambiente difícil, tóxico, né? Isso. Quantas não passam? E ela começou a fazer jiu-jitsu sem pretensão. Na verdade, eu ficava, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Porque o filho dela treinava, depois de 3 anos do filho dela treinando, ela decidiu, criou coragem de entrar no tatame. E daí, ela já é faixa azul 2 graus lá na academia. E ela falou assim, que teve um dia que a líder dela foi bem difícil com ela, assim, e ela se defendeu, ou seja, ela teve uma postura, ela não foi grossa com a diretora de forma alguma, mas ela teve a postura de falar, não fale assim comigo, eu sei do meu valor, sabe? E depois de 14 anos, ela teve essa coragem. Uau, e ela falou que quem fez isso foi o jiu-jitsu pra ela, pra você ver. Ela não estava de kimono, ela não tinha uma faixa, ela não estava no tatame. E ela usou o jiu-jitsu para se defender. Excelente, tá vendo, mulherada? É mudança de mente, né? De você saber o seu valor, né? Que você pode. Eu estava vendo agora de manhã um vídeo de uma mulher que foi atacada dentro de uma academia lá nos Estados Unidos, a academia do prédio. E aí um homem, ela entrou, ela estava sozinha, infelizmente, não tinha mais ninguém treinando, ele veio, agarrou, ela conseguiu dominar. Ela precisou dar umas cotoveladas no rosto dele, que ele tinha muito mais força. E eu achei tão interessante que enquanto ela dominava, ela estava ligando para emergência. Você vê a que ponto chega a consciência de saber assim, eu estou no controle, né? Sim, exatamente. Não, olha, não convém o que você disse, né? Para mim isso não serve, né? Você está no controle, não é isso? Sim. É essa mudança, né? Exato, e eu falo, essa mudança de mente ajuda muito. E às vezes a gente fala, eu já vi muita mulher falando, não, eu quero ir porque eu odeio fazer musculação, eu quero fazer um esporte. Aí ela entra e ela fala, nossa, eu não sabia que ia melhorar tanto a minha mente. Às vezes você chega, né, tá com o pescoço doendo, tá com o corpo todo dolorido, mas você entra lá e às vezes nem é mais tanto pelo corpo, é sim pela cabeça. É verdade. Porque eu falo, quando a gente entra no tatame, a cabeça desliga. Ainda mais pra mulher. Eu falo pras minhas meninas, é muito difícil uma mulher entrar no tatame, chegar até o tatame. Fazer a matrícula nem é o difícil, persistir é o difícil. Por quê? Você deixa muita coisa pra trás, né? Às vezes você vai ter que deixar a janta pré-pronta, tem que deixar o marido em casa, o filho arrumado, as lições, os deveres, tudo ajeitado, o trabalho organizado pra daí chegar no tatame, né? E pra essa mulher estar descansando no tatame, ela precisa cansar no todo, né? É verdade. Então, bem bacana isso que você disse. Sim, é muito difícil. E você ainda nem é mãe, né? Mas você já consegue perceber o desafio da mulher que tem uma casa, um rolê todo pra... Sim, eu falo, a maioria das minhas alunas, elas são mães, assim, e elas levam os filhos no tatame. Então hoje lá na nossa academia, a gente deixa bem claro de que tá tudo bem ela levar o filho, sabe? Se precisar a gente dar aula
com o neném no colo, a gente dá aula com o neném no Para pra colo. dar mamar. Sim, não tem problema. Inclusive, eu tenho uma aluna, a gente tinha acabado de abrir a academia. Aham. E o neném dela tinha 3 meses. Olha. Então, ela tinha saído já do período do porpério, né? Aham. E ela decidiu entrar, porque o marido dela já fazia jiu-jitsu. Uhum. Daí ela começou, então, ele era muito pequenininho, ficava no carrinho. Quando ele chorava, eu ou minha sogra pegava ele. Uhum. Enquanto elas faziam posição. Quando eu tinha que passar a posição, uma aluna pegava ele no colo. Então, assim, ela até hoje fala que se não fosse alguém cuidar dele ali, e ela tá olhando o neném, Sim. ela não teria treinado. Hoje ela é faixa azul, ela compete. Hoje o filho Meu dela tem Deus. 1 ano e 8 meses já. Ele aprendeu a andar no tatame, gatinhar Olha no só. tatame, sabe? Aham. Então, assim, graças a gente ter esse cuidado Sim. com a mulher, né? Que eu acho que é deixar o fardo menos difícil. Isso. Não que o neném seja um fardo, não é. Mas acho que, eu vou ter que levar meu filho. Será que o ambiente vai querer estar com mulher ele? calcula, Então a mulher sempre vai pensar 3 vezes antes de ir num Aham. lugar, né? Então elas sempre falam que poder deixar o filho dela lá, para ela poder treinar, ou alguém cuidando de Sim. segurança, que eu acho que as mulheres têm muito isso da segurança, né? Então para elas é o que mais importa, assim, sabe? Coisa linda. O que eu vejo, né, você contando, é que essa questão da empatia que a mulher tem, né? Sim. É uma coisa natural, né? De adequar o ambiente, dizer vem, Sim. fica. A sua permanência também depende de nós, né? Da Exato. rede ali, né? Aham. A gente sempre fala da rede de apoio. Então, quando eu comecei na Grace, na faixa branca, tinha Aham. pouquíssimas mulheres. Então, eu sempre treinei mais com homem e tudo mais. Então, acabava que eu ia muito na GB Curitiba, na aula da Profinica. Então, eu sempre pedi autorização pro meu antigo professor, né? Ele liberava, e aí eu e a minha amiga Tiffany, que hoje ela é da GB Curitiba, faixa sim, marrom. sim. Então, a gente sempre ia lá. Já convidei a Tiffany. Ai, ela tem que vir. Tem que vir, é linda a história dela. Sim, ela é incrível. Então, Ela é incrível. a gente sempre... nós treinávamos em Piauí que coisa juntas. linda. Aham. Ela teve que se mudar pra Curitiba. Entendi. Dela, e agora? Daí eu falei, ela vai ter que se mudar, né? E daí eu falo que eu sofri muito, porque ela era minha amiga de treino. Então, quando eu não queria, ela me levava. Quando ela não queria, eu levava ela, né? Então, daí a gente trocou de faixa. Ela foi pra roxa, eu fui pra azul juntas. A gente fez exame de faixa juntas. Foi um ciclo muito legal, assim, sabe? Inclusive, a gente foi no primeiro GBF Camp. Foi muito legal. E daí a gente foi convidada, né, pelas meninas da GB Curitiba. Então a gente meio que criou muito conhecida ali, né? Muito bom. E eu sempre me inspirava nos discursos da Profinica, no que ela falava, no como ela ensinava. Ela teve muitas lutas e batalhas, ainda tem, né? Exato. Mas ela entra pra vencer, não entra pra perder. E ela sempre com uma postura de vencedora, né? E eu pensava assim, cara, eu sempre quis ter uma aula com uma professora. Então, ter essa experiência de ter tido um pouco, né, de conhecimento com ela foi muito, que agregou muito na minha vida. Então, quando a Ti saiu, aí acabou entrando outras meninas também. E porventura o meu professor fez o convite para eu ser a professora, né? Então, eu acabei me tornando quem eu queria que existisse ali na aula. E você nunca sonhou em dar aula, né? Não. A minha família, a minha mãe, todas as minhas tias, a maioria, assim, são elas lecionam do ensino. São pedagogas, professoras. Minha mãe é professora. Então, eu sempre tive muita facilidade. Porque eu sempre estive nesse meio. E o meu pai o sonho dele foi ser professor de alguma arte marcial. Misturou ali. Ele também recebeu o convite para ser professor. Ele gostou. Inclusive, hoje ele é professor lá na nossa escola. Ele dá aula para os adolescentes, para o GB1, que é os faixas brancas, né? Que bacana. E para as crianças. Então, assim, eu sempre tive facilidade de ensinar, mas eu nunca tive esse sonho de, vou dar aula de alguma coisa. Inclusive, eu sou formada em marketing, porque eu sempre gostei da parte estratégica, da parte de publicidade, né? Dessa questão de propaganda e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito. Daí, quando eu comecei a dar aula, que eu me enxerguei professora, mas demorou. Acho que demorou uns 2 anos aí pra eu me enxergar professora, né? Não sou professora ainda, porque eu ainda sou marrom. Só posso ser chamada de prof, né? Só na Mas não adianta, né? Aluno chama de prof. Não vai nem chamar de professor, vai chamar de prof. É carinhoso, Na prática, eles chamam, né? Na teoria, a gente é instrutor. Sim, a gente entende. Mas a gente sempre tá acompanhada de um professor faixa preta, sempre estão, né, de olho e tudo mais. Mas eu falo assim, lecionar nunca foi
um objetivo, assim, daqui anos... meu sonho é ser, né? Ou, vou abrir uma academia, nossa, Sim, nunca passou. sim. Pra quem nunca nem pensou em fazer jiu-jitsu, imagina Poxa viver vida, disso, né? Então, assim, Que transformação. Foi uma mudança de vida radical, assim. Eu sempre faço um paralelo. O que transformou? Mas você já foi contando, né? Você já falou várias coisas aí de ver uma lua anterior e uma atual, Sim. né? E é muito louco, eu falo. Quem me conhece no período da faculdade, onde eu não treinava, e depois, na pandemia, quando eu comecei o jiu-jitsu, são duas pessoas totalmente diferentes, assim. Assim, da essência, eu falo, não consigo mudar. Não dá pra mudar a essência da pessoa, né? Mas o jeito de falar, o jeito de se comunicar, né? Eu ainda continuo sendo a Lucília Nerd, mas mais empoderada, vamos dizer assim, né? Que bacana, que lindo. Existe algum sonho relacionado ao jiu-jitsu que você ainda não realizou? Que tem coisas que foi um sonho na sua vida, mas de repente não deu nem tempo de planejar, já estava acontecendo, né? Tudo conspirou para você, mas tem algo que no seu coração, de mais médio prazo, talvez longo prazo, que você ainda queira realizar dentro do jiu-jitsu? De sonho, assim, de pegar a faixa preta, né? Acho que é um momento que todo mundo que quer começa no jiu-jitsu. Né? Se você não parar, vai chegar, né? Mas eu acho que trazer a defesa pessoal para maior número de mulheres que eu conheci, assim, sabe? Acho que é um dos meus maiores sonhos. Inclusive, as pessoas mandam mensagem, você pode ir lá em tal lugar dar uma aula de defesa? Posso, aonde que tô indo. Vamos combinar algo? Vamos combinar algo, projeto. Tô super disponível, porque eu vejo a importância. A gente vê tanta coisa na TV, tanta coisa triste. E eu, até meu pai e eu, a gente tava conversando, a minha sogra sempre fala, quando eu olho a imagem, o vídeo no jornal, eu já penso, se a mulher tivesse feito essa pegada aqui, esse cuidado não teria acontecido. Ou se posicionar de forma já a observar que tinha um cara ali, né? Exato. Então, assim, eu acho que o meu sonho a longo prazo, porque isso... Hoje a Profinica sempre fala, é uma coisa que a gente está trabalhando a passo de formiguinha. Mas assim, eu acho que é poder trazer essa defesa pessoal para o máximo de mulheres possível. Sim. Pessoas também em vulnerabilidade em si, né? Mas acho que a mulher em si, ela tem mais esse... é ser vulnerável, né? Então, acho que no meu sonho é isso. E trazer a nossa academia mais para frente, né? Sempre. Hoje a gente tem um resultado muito legal, a gente tem bastante alunos, graças a Deus, assim, a gente está fazendo um trabalho bem legal. Então, assim... resultado, né? Sim, de fazer um trabalho bom. Esforço de um trabalho bem duro, assim, sabe? Sim. Eu falo, eu e o Gabriel, a gente começou do zero ali, junto com o meu pai, com a minha sogra, sendo professores. Então, hoje a gente já tem mais instrutores, a gente tem mais professores, sabe? E a gente hoje, a partir do mês que vem, vai abrir uma turma infantil de manhã, porque de noite já tá com um tamanho legal, sabe? Então, assim, pra mim é o melhor. Tem uma aluna minha que fala que a gente vira testemunha de jiu-jitsu. Se a gente pudesse bater na porta das pessoas e falar, vamos fazer jiu-jitsu, vai salvar a sua vida. Porque realmente, quando é algo muito apaixonante, a gente quer mostrar pro outro, né? Então, se eu puder mostrar que o jiu-jitsu vai além do tatame, acho que esse seria da competição, porque acho que quem olha vai olhar, que nem você falou, teu pai lá assistindo o UFC, a pessoa só olha aquilo, né? A luta em si, né? Mas todo o benefício, né? Eu falo, o campeonato, ele tem seus brilhos, seus encantos, assim, sabe? Eu falo que o meu perfil não é muito competitivo, mas eu já competi na faixa branca, na faixa azul. Pretendo tentar, né, na marrom. Agora mudou um pouquinho o jogo, né? Porque no jiu-jitsu tem coisas que são liberadas a cada faixa, né? Então agora, a partir da marrom, vale muito joelho, pé, né? Essas saber defender, chaves que tem que saber defender. Então eu tô trabalhando um pouquinho isso pra, quem sabe, no final do ano que vem, competir. Mas é mais pra ter a experiência, pra eu chegar pra minha aluna que vai querer competir e falar, olha, eu competi, foi assim que eu me senti, né? Ou se, pode ser que você não se sinta assim, mas tá tudo muito bem. pessoal, né? Exato, é muito pessoal. Então, lá na academia, a gente nunca obrigou ninguém a competir, sabe? Então, a vontade sempre partiu dos alunos. Sim, entendi. Você quer competir? Então, beleza. Então, a gente vai te treinar, vai montar seu jogo. Deixa eu explicar como funcionam os pontos. Isso, sabe? As regras. As regras. Eu falo, eu adoro clima de campeonato. Assim. Então, como a gente leva muita criança, aí eu sempre falo, para criança tem o pré, o durante e o pós. Então a gente sempre organiza a nossa escola
para alguém ficar lá na área de aquecimento, cuidando, Sim. conversando, trazendo segurança. Na hora vai ter um professor gritando, mesmo que eu falo, nem escuta. Na verdade, quem tá lá nem escuta. Mas tipo, só da criança falou, nossa, o professor tá aqui, ó, tá gritando pra mim, mesmo. Sabe? E o depois, se ganhou, parabéns, se perdeu, parabéns, você teve coragem, sabe? Aí. Então eu adoro, eu falo, eu fico exausta todo o campeonato, porque a gente sai correndo. Pega um, leva pra área de aquecimento, vai lá ver na TV se estão chamando, e é uma correria. Mas eu sou apaixonada por essa parte. Não sou muito competidora, então geralmente não é eu que grito, mas geralmente é os professores de competição mesmo, né? Mas eu sempre tô ali nos bastidores. Muito bom. Eu adoro estar nos bastidores das coisas. Assim. Nunca fui muito de ser aquela pessoa de estar sendo vista. Assim. Eu sempre gostei de estar no back office. Eu também gosto. Sim. Eu adoro organizar evento. Uma coisa que eu sempre gostei quando tive a oportunidade de abrir academia, né? De trazer muitos eventos. Então, tem um UFC, vamos fazer uma noite de comidinhas diferentes, um UFC para assistir todo mundo junto? Vamos lá. Aí a gente já fez evento dos namorados. Então foi um momento onde a gente fez defesa pessoal com o casal ali, né? Ensinou, praticou. Que bacana. Foi muito legal. Aí no final a gente fez um jantar para os namorados. Tem a colônia de férias lá na nossa academia também. Todo começo de ano são 3 dias e eles ficam o dia inteiro lá para o pai poder trabalhar. E a gente cria dinâmicas, assim. Então, assim, eu sempre gosto muito dessas questões de eventos, sabe? Seminário também a gente leva muito na academia. Ano passado a gente pôde trazer, né, o Felipe Pena, que é o Preguiça, que é muito conhecido, que ele é um dos competidores mais conhecidos da Gracie Barra. Então foi muito legal, porque deu uma visibilidade bem massa, assim, pra academia, sabe? Muito bom. E ele é muito querido. Poder ter conhecido alguém que é famoso e ver, tipo, nossa, pessoa como a gente, assim, sabe? Isso. Então é muito legal, assim. Eu sempre gostei de estar no back ali, sabe? Facilitar, né? Facilitar o acesso, facilitar o conhecimento, né? Isso aí. Eu amei conversar com você. Gente, o papo aqui podia rolar a manhã toda. Prof, eu queria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, alguma coisa que nós não conversamos. Faz o convite para a tua escola, convida essas mulheres para se empoderar, né, para mudar a mente, para quebrar esses paradigmas, né, de que eu sou fraca, eu não posso, né, não se vitimizar. O que você quer deixar de consideração final? Eu falo assim, não se sintam fracas. Você já é faixa preta em alguma coisa, então não tenha medo do novo. O jiu-jitsu para muitas mulheres é algo novo, então se arrisque no primeiro dia, porque o resto é consequência. E se você começar na faixa branca, é a faixa mais difícil de conquistar, de conseguir. A faixa preta é consequência. Só persistir no treino, se manter ativa, né? E trazer suas amigas para essa realidade, porque eu falo, o jiu-jitsu não é só um esporte, uma luta, é uma mudança e um estilo de vida. Isso aí. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, te dando toda essa alegria, essa disposição, né? Abençoe tua família lá que contribui, fazendo um bem espetacular, né? Que é essa arte suave, né? Que transforma a nossa vida. Gente, se você ficou até aqui conosco, curta, compartilhe e deixe uma mensagem para a Prof. Lu. Ela vai amar. Manda esse vídeo para alguém, para impactar a vida de alguém. Né? Diga. Esqueci de falar. A minha academia fica lá no Parque das Águas, perto, né? Em Pinhais. Fica bem pertinho do parque, ele é um parque bem conhecido. Sim, é lindo. Então, por isso que deu o nome da Gracie Barra Parque das Águas, por causa do parque. É um ambiente muito acolhedor, muito eu gosto de caminhar lá, pedalar. Levo a bike até lá pra pedalar. Então, dá pra ver, a nossa é no 2º andar, então dá pra ver o parque de lá. A vista é linda, o tatame é bem gostoso, é bem diferente do tatame lá. Ele é um tatame elevado, assim. Nossa! Então, é ótimo, ninguém se machuca lá, então podem ir lá visitar. Ficou o convite, vou deixar o endereço abaixo, vou marcar lá a escola, que é para vocês conhecerem. Só posso agradecer, gente. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, até a próxima.